Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós vamos ter a aula 8 sobre função quadrática. O capítulo da nossa apostila começa com um exercício que eu levemente alterei aqui, falando assim: no final do ano, o CAL realiza uma excursão com os alunos do nono ano para comemorar o encerramento do ano letivo. A diretora fez uma pesquisa e recebeu de uma empresa a proposta a seguir: cada passageiro pagará R$ 60 mais R$ 3 por lugar eventualmente vago no ônibus, com a capacidade para 48 passageiros. Então eu deixei essa informação dos valores aqui em cima no slide e ele segue para algumas perguntas. E a primeira pergunta pede para você calcular quanto cada passageiro pagará se viajarem. Primeiro, 30 passageiros. E aí, como diz o exercício, o passageiro vai pagar R$ 60 mais R$ 3 por lugar eventualmente vago no ônibus. Como serão 30 passageiros e a capacidade é de 48, a gente faz esse 48 menos 30 e multiplica por esse 3. E neste caso, dá um total de 114. Então, cada passageiro pagará R$ 114 para 30 passageiros. Depois ele pede para você calcular para 35 passageiros. Então, você segue fazendo a mesma conta, 48 menos 35, para ver quantos são os espaços vagos, multiplica por 3 e depois soma com 60. Neste caso dá 99, então cada passageiro pagará R$ 99. E para 48 passageiros, você vai fazer o 48 menos 48, que vai dar 0, vezes 3, vai dar 0 também, então a conta dá somente os 60. Portanto, cada passageiro pagará R$ 60. Na letra B, ele pede quanto cada passageiro pagará em reais se viajarem X passageiros. Então, vamos chamar de X a variável do passageiros. E lembrando que existem 48 lugares nesse ônibus. Portanto, a quantidade de lugares vazios vai ser essa diferença do 48 pelo X, que é a quantidade de passageiros. Essa quantidade de lugares vazios, 48 menos X, deve ser multiplicado pelo 3 e depois somado com 60. E aí você pode aplicar a propriedade distributiva da multiplicação e chegar numa expressão final mais simplificada. Neste caso, 204 menos 3x. Ou seja, cada passageiro pagará 204 menos 3x reais. Na letra C, quanto a empresa receberá se viajarem 30 passageiros? A gente já viu lá no item A que para 30 passageiros, cada passageiro vai gastar R$ 114. Então, se cada passageiro gasta R$ 114, multiplicando isso pela quantidade de passageiros, que é 30, vai dar esse 3.420. Ou seja, a empresa receberá R$ 3.420. Depois, para 35 passageiros. É a mesma ideia. A gente viu no item A que para 35 passageiros, cada passageiro vai pagar R$ 99. Então, 35 passageiros pagando R$ 99 dá R$ 3.465. Ou seja, a empresa receberá R$ 3.465. E por fim, para 48 passageiros, a gente viu que cada um pagaria R$ 60. 48 vezes 60 vai dar R$ 2.880. Então, a empresa receberá R$ 2.880. Quanto a empresa receberá em reais se viajarem X passageiros? Então, a gente pega aquela expressão que a gente já determinou na letra B, que representa quanto cada passageiro pagará, e multiplica por essa quantidade X de passageiros. E aplicando a propriedade distributiva, você vai ter o 204x menos 3x ao quadrado. Logo, a empresa receberá 204x menos 3x quadrado reais. E aí a letra E pergunta se é vantajoso para os passageiros que o ônibus esteja com todos os lugares ocupados. E para a empresa? Para responder essa pergunta, eu voltei com as informações que a gente calculou na letra A e na letra C para aquelas três quantidades de passageiros: 30 passageiros, 35 passageiros e 48 passageiros. Então, você vê que para cada passageiro, temos aí respectivamente os valores de 114, 99 e 60, ou seja, foi diminuindo. A gente conclui que é bastante vantajoso que o ônibus esteja mais cheio para os passageiros. Agora, analisando para a empresa, respectivamente para 30, 35 e 48 passageiros, os valores foram de 3.420, 3.465 e depois desceu para 2.880. Então, a gente pode concluir que não é tão vantajoso assim para a empresa ter um número máximo de passageiros no ônibus. E aí, respondendo à pergunta, para os passageiros é sim vantajoso, mas para a empresa nem tanto.
Na letra F, ele pergunta se a função que relaciona o valor de cada passageiro deverá pagar y em reais e a quantidade x de passageiros é uma função afim. Sim, vai ser uma função afim porque essa expressão y igual a 204 menos 3x é uma expressão que pode ser escrita na forma y igual a ax mais b, que é a expressão que corresponde à função afim. E na letra G, ele pergunta se a função que relaciona o valor total recebido pela empresa y em reais e a quantidade x de passageiros também pode corresponder a uma função afim. E a resposta é não, porque a expressão era y igual a 204x menos 3x², e essa expressão não é uma expressão que pode ser escrita na forma y igual a ax mais b. Na verdade, a gente vai ver que essa expressão ela se trata de uma expressão quadrática. E aí temos a definição da função quadrática. Uma função f de r em r é dita função quadrática ou função polinomial do segundo grau se puder ser escrita na forma f de x igual a ax² mais bx mais c, onde esse a, b e c são números reais quaisquer, só que o a não pode ser zero. Então temos alguns exemplos que a apostila mesmo traz. Todos esses são exemplos de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, e por isso a gente consegue então identificar esses coeficientes a, b e c. E aqui eu vou sugerir que você pause o vídeo e tente agora identificar esses coeficientes nessas expressões e logo em seguida você pode despausar o vídeo e verificar a sua resposta. Então vamos lá. Na primeira expressão, x² mais 3x menos 5, temos que o coeficiente a, que é o coeficiente que acompanha x², é o 1, o b, que é o coeficiente que acompanha x, é o 3, e o c, que é o termo independente que não tem a variável x acompanhando ele, é menos 5. Nunca esqueça que o sinal negativo acompanha aí o coeficiente. No segundo exemplo, 3x² menos 4, temos que o coeficiente que acompanha x² é 3. Como não temos a parte só da variável x, então a gente diz que o coeficiente que acompanha ele é 0. E por fim, o termo independente é o menos 4. No terceiro exemplo, menos 5x² mais 3x, temos o coeficiente a, que acompanha x² é menos 5, o coeficiente b, que acompanha x, é 3, e como não temos um termo independente, então o coeficiente c vai ser 0. E por fim, 10x², o coeficiente a que acompanha o x² é 10, e não temos a parte do x nem o termo independente, portanto os coeficientes b e c serão ambos 0. A nossa apostila traz outra situação que conta a seguinte história. O dono de um sítio deseja cercar a área retangular para criar patos e galinhas, aproveitando um muro já existente. Essa área será dividida ao meio em duas outras áreas retangulares para separar os patos das galinhas. Ele dispõe de 36 metros lineares de tela que deverão ser totalmente utilizados nos lados AB, EF, DC e AD do esquema a seguir. Então, na letra A, temos a seguinte pergunta. Sendo x a medida dos lados AB, EF, DC e y a medida do lado AD, ambas em metro, represente y em função do x. A gente pode resolver esse exercício partindo da única informação que ele nos deu, que fala dos 36 metros lineares para cercar. Então, a soma de todos esses lados tem que dar 36. Os três lados x e o lado AD, y. Portanto, 3x mais y tem que dar 36. Mas, como queremos escrever y em função do x, então a gente precisa isolar esse x, passando esse 3x para o outro termo da igualdade, ficando então com y igual a 36 menos 3x. Na pergunta seguinte, temos qual é a área A da região ABCD em função da medida x. A região ABCD é um retângulo. Sabemos que a área do retângulo é a multiplicação da base pela altura. Neste caso, a base é o próprio segmento AD e a altura equivale a esse segmento DC, que é o mesmo que o segmento EF, que é o mesmo que o segmento AB, que vale x. Portanto, temos que a área é x vezes y. Mas como ele quer essa área somente em função de x, então a gente vai ter que dar um jeito de substituir esse y. E no item anterior, a gente descobriu que o y equivale a 36 menos 3x. Então, a gente vai fazer essa substituição.
E aí você pode aplicar então a propriedade distributiva da multiplicação e teremos uma expressão final de a que depende somente do x. E o a, portanto, vai ser 36x menos 3x². E com essa expressão a gente consegue calcular o item C. Calcule a área da região retangular ABCD para x igual a 2, x igual a 6, x igual a 8 e x igual a 9. Então, em cada item, basta você substituir o valor do x pedido na expressão de a. E para x igual a 2, então, você vai ter a área igual a 60. Para x igual a 6, a área igual a 108. Para x igual a 8, a área igual a 96. E para x igual a 9, você vai ter a área igual a 81. Na letra D, temos para que valor de x a área ABCD é igual a 105 metros quadrados. Então, nesse item, ele não está dando a medida de x, mas sim a medida da área. Então, a gente tem que pegar a expressão da área e igualar esses 105. E se você passar todas essas expressões para o termo da esquerda, você vai ter aí uma equação quadrática, que é possível ainda simplificar toda ela por 3. E aí você pode resolver essa equação quadrática por Bhaskara, soma e produto ou fatoração da melhor maneira que você souber. E você vai encontrar que x igual a 5 e x igual a 7 são soluções. E na letra E, encontre o valor de x para qual a área ABCD é igual a 120 metros quadrados. Você vai fazer o mesmo procedimento, você vai igualar essa expressão da área a 120, passar tudo para o termo da esquerda, encontrando uma equação quadrática e tentar resolver isso aí por Bhaskara, soma e produto. Porém, quando você for tentar realizar Bhaskara, por exemplo, você vai ver que o nosso discriminante, ou seja, o delta, vai dar negativo. Isso significa que essa equação quadrática não possui solução real. Então, esse nosso problema não tem solução. Que a gente poderia interpretar, então, que não existe um valor de medida do lado daquele retângulo, tal que gere um retângulo de área igual a 120 metros quadrados. E então eu vou ficando por aqui. Fechou? Bora fazer a leitura lá do capítulo sobre função quadrática. E eu peço então para que vocês resolvam os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 das páginas 34, 35 e 36 da apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las em uma próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!